poderoso, digno de louvor, oh, santo, declare, tu és santo, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, eu só confio em Ti, Espírito Santo. Aleluia. Aqui está minha confiança. Aqui está minha confiança. antes de eu passar para o pastor Anderson Grandini, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Felipe Freitas. Ele é um dos amigos desse ministério, um orador fenomenal para a glória de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Não tem problema algum de compartilhar. Que a boa mão do Senhor continue te prosperando, te enriquecendo. E Eliane. Oxi. Elaine, a minha. Olha, sério. Elaine e Eliane. Meu Deus, Senhor. Que na caçubra da Arábia. Eu posso falar assim porque eu falo língua estranha. Porque tem gente que não fala língua estranha e quer fazer. Rapaz, que bênção. E ali Arthur Gadelha. Parece, vai. Eu pensei que era. Vocês podem dar um grito de glória pela vida deles? Bênção. Eu falei, irmão, que vai ter dia que o pregador famoso vai sentar aqui para cultuar. Eu não falei ainda. Eu tomei um susto pensando que eu tinha errado aí. Falei, meu Deus, e agora? Problema não, tem bênção. Depois do culto você vai ver. Amém? E aqui está nosso amigo, irmão, pastor Anderson Grandini, que vai ser vou falar bonito, o interlocutor, o consubstanciador, o pregador da palavra para nós. Amém? Está preparado aí? Amém? Então, cadê aquele dele que disse que é de acusador, mas não é, dedo de profeta? Aponta para ele aí. Irmão, fala um negócio aqui, ele é meu amigo, mas essa barba dele tá... Diga para ele, pastor Anderson Grandini, mas daquele jeito que a gente sabe. Pastor Anderson Grandini, deixa Deus te usar no 3, ok? 3! Pastor Anderson Grandini, deixa Deus te usar. Aleluia. Tome seu assento com alegria na presença do Senhor. Meus irmãos, muito bom estar aqui. Eu vou te contar aqui um segredo que é muito pessoal, meu e da minha esposa, mas eu sinto de começar a pregar já contando esse segredo nosso. Quando ocasionalmente nós pregamos num grande evento e Deus, pela sua bondade, nos usa, e ao descer do altar, do púlpito, a minha esposa vem até a mim e eu digo, como foi, amor? Ela diz uma palavra que me ajuda demais. Ela fala assim, você foi um ótimo jumentinho. Olha aí, meu Deus, que é isso, hein? Porque dizem que o jumentinho voltou na entrada de Jerusalém porque estava se achando. Ele chegou em casa e falou, mãe, eu detonei. As pessoas colocavam assim palmas, gritavam, celebravam. E a mãe falou assim, filho, tinha alguma coisa diferente dessa vez? Ah, tinha um tal de Yeshua montado em mim, mas isso é só um detalhe. E a mãe disse assim, então faz o mesmo trajeto de novo, hoje. Veja o que acontece. E ele voltou todo borocochô, todo chateado. E a mãe falou, o que foi, filho? Ele, na sua jumentice, disse assim, ninguém nem notou que eu existia. Se ele não está comigo, não sai nada daqui.
Se não é o Espírito Santo de Deus, você não pode me entender. Um grande pregador que já dorme na presença do Senhor, Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Nunca sentou em um banco de escola teológica. Não sou contra, eu mesmo sou formado. Mas Spurgeon, nunca. Mas ao subir ao púlpito, na catedral onde ele pregava, ao subir os degraus, ele fazia uma oração silenciosa. A mesma oração que eu faço, e também permito que você faça se você quiser. Não tem patente, todos nós podemos usá-la. Ele, enquanto subia os degraus, dizia assim, no espírito dele: Espírito Santo, eu só confio em ti. Não há um altar que eu suba, que eu não faça essa oração no meu espírito. Dito isso, meus amados, muito obrigado, pastor Alex. O senhor disse que as pessoas atacam o senhor na internet, mas tem quem te defenda. Você viu lá? Assistiu lá o podcast? Eu te defendi lá. Com muita alegria. Que eu concordo, né? Eu acredito realmente nessa visão em que nós aprendemos com o Antigo Testamento. Meus amados, como vocês sabem, já vim aqui outras vezes, eu trouxe 2 livros hoje aqui. É o Amigo dos Pecadores e o Evangelho Escondido. Não sei se tem como colocar para nós aqui no telão. Esse aqui é o Amigo dos Pecadores. Vou ser bem sucinto que eu quero pregar. Nesse livro, você vai aprender um pouco mais sobre esse Jesus que se importa com você. O subtítulo do livro é A Relação Mais Improvável. Por que relação mais improvável de todos os tempos? Um Deus santo com pessoas como nós. Eu conversando uma vez com uma mulher muito religiosa, e ela estava assim, aterrorizada. Eu disse: calma, querida. A igreja do Senhor Jesus vai vencendo. Nós somos a 1/3 parte do globo da terra. A 1/3 parte dos habitantes do mundo pertence ao Cordeiro de Deus. E eu disse para ela o seguinte: mas só que tem um detalhe. Ela: qual, pastor? Nesses últimos dias, Deus está usando pecadores. E ela fez assim, né? É que ela não entende. Depois eu expliquei para ela, com muito amor, que não há outro tipo de material para Deus usar. Deus só pode usar pecadores, porque é só o que Ele pode encontrar. Então, nesse livro, o Amigo dos Pecadores, vai encher você de esperança, de ser usado por Deus, e é também um livro evangelístico. Nesse livro eu conto, entre outras histórias, a história de um rapaz que morreu com vários tiros, foi ao inferno, e no inferno ele clamou o nome de Jesus, e ele ressuscitou dentro do ML, porque não há porta de saída do inferno. A única forma de você sair é se você ainda estiver vivo na terra. Então ele voltou para o corpo dele e está vivo até hoje, e eu tenho esse testemunho aqui no Amigo dos Pecadores. O próximo livro, por favor, é o Evangelho Escondido. O que eu vou pregar hoje aqui, com a ajuda do Espírito de Deus, é um pouquinho nesse viés que o pastor de vocês faz melhor do que eu, que é transicionar do Antigo Testamento para o Novo Testamento o tempo todo, né? A gente fica maravilhado, né? Dá até raiva dele, né? Eu te odio. Cadê? Eu te amo. Esse livro, o Evangelho Escondido, eu fico fazendo correlações do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. Então, eu vou pregar aqui, você vai falar assim: poxa, pastor, que mensagem legal, gostei da mensagem. Você vai gostar do livro. Agora, suponhamos que eu pregue, homem de Deus, e ninguém goste, compra o livro assim mesmo. Por quê? Porque nós fazemos missões. Nós temos, entre outras pessoas, vou lá rapidamente só de uma, né? Uma missionária que está na Tailândia, e ela lida com crianças, trabalha com crianças, que se não fosse a atuação da igreja lá, elas provavelmente estariam no tráfico humano, sendo prostituídas, porque infelizmente na Tailândia o governo até incentiva a prostituição infantil. É um dos, entre aspas, paraísos da pedofilia. E não são tantas crianças como nós gostaríamos. São algumas dezenas, mas elas têm nome e para elas faz toda a diferença. Então, ao comprar o livro, você vai estar nos ajudando a fazer missões. Qual é o valor do livro? A partir de R$45. Se você quiser dar mais, fique à vontade. No final vai ter uma mesa ali. Você pode nos procurar com esses 2 títulos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aproveitando aqui que o pastor Alex tem uma igreja muito avivada, eu queria que você pegasse no ombro de alguém e dissesse assim: deixa Deus te usar e me dá um livro desse hoje. Aleluia. Glória a Deus. Dito isso, irmãos, abra, por gentileza, as Escrituras Sagradas no livro de Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 13.
verso de número 54. Aleluia. Cadê o meu tecladista? Tem lugar que a gente vai, pastor Alessio, que a gente pede para o tecladista parar. Esse que dá vontade de falar assim, não pare nunca mais, né? É unção, né? Mas fique humilde, hein? Aleluia. Quem encontrou, diga amém. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e esses sinais miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Você pode repetir assim: não é este? Não, irmão. Muita gente, pouco barulho. Sim, fico com raiva. Diga assim: não é este? Não é este! Meu Deus. Agora eu aceitei o endereço. É aqui mesmo que eu estou. O filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. Vamos orar mais uma vez? Por quê, pastor? Você não crê na oração da igreja? É que eu sou necessitado. Espírito Santo, está aqui o livro que o Senhor escreveu com sotaque humano. Nos dá entendimento. Nós temos que sair daqui fartos, cheios, transbordando da tua palavra. A tua palavra é poder. Ei, que labarra. Fala conosco, apesar de mim, no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele não perdia tempo, não se apressava e nunca estava atrasado. Ele andava no relógio do Pai. Ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer e só falava o que ouvia o Pai falar. O Pai e ele são um. Ele, num dado momento, com os discípulos, no momento íntimo, ele fala assim: vocês sabem o caminho. Ele diz assim: mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Por que eles pensam, mostra-nos o Pai? Se você falar com um judeu ortodoxo, é que tem os vários níveis de judeus, né? E tem o judeu nível Jedi, né? Que é o ortodoxo. Se você falar para ele assim: por que você não crê em Yeshua, sendo o Mashiach? Ele vai dizer: não, porque Deus se mostrou a Israel do alto do monte Horebe, o monte fumegava e tremia, e porque agora ele vai se manifestar nesse tempo através de um homem, como se estivesse nas coxias da história, por detrás das sombras. Então o pensamento deles é: mostra-nos o Pai, que fez o Horebe tremer. Ele, com voz doce e firme, fala: estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele não perdia tempo. Ele e o Pai são um. E ao entrar na sinagoga deles, como diz o texto, ele começa a ensinar e fazer sinais miraculosos. Era difícil para Jesus fazer sinais? Não. Por quê? Porque para ele era como respirar. Ele respirava a glória. Ele carregava a glória. Ele era o endereço do reino de Deus na terra. Onde Jesus estava, o reino de Deus se movia com ele. Entretanto, os que viram ele crescer, ainda que ele não passou a primeira infância, mas a segunda infância e a adolescência nesse lugar, eles começavam a se inquietar, dizendo assim: esse aí, espera um pouquinho, vem cá. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse não é aquele menino, contextualizando para os nossos dias, que jogava a bola na rua? Que quebrou tua vidraça aquela vez com a bola? Não era esse menino que, com 12 anos, o sacerdote, o rabi, mandou ele embora, falou que não tinha futuro para ele como rabino, porque ele era muito questionador? Lembra dele? Que o rabino chegou com 12 anos e falou para ele assim: olha, você tem uma memória excelente, você conhece os textos, tem alguma coisa diferente de você, mas tem uma coisa que, sei lá, você é muito questionador. Aqui estou cogitando, né? A Bíblia não diz, estou pensando aqui, confabulando. É melhor você... Qual a profissão do seu pai mesmo? Qual dos dois? Porque tem um que cria estrelas.
Tem um que colocou limites no mar. Ah, mas tem também o Youssef. O Youssef é meu pai adotivo. O que seu pai faz? Ele é carpinteiro. Pois bem, vai aprender a profissão dele. Quando ele está ministrando, os céus estão abertos. Mas há corações fechados, dizendo assim, não é o filho do carpinteiro? É que ser filho do carpinteiro deu ele a profissão de carpinteiro. Porque o judeu ensina o seu filho na profissão a qual ele é. E tinha um código. Tem um mistério nisso. Mas aquele que abre os mistérios está conosco. E nós vamos entrar por esse mistério. Os carpinteiros eram responsáveis por edificações. Eles faziam casas. E era isso que José ensinou ao filho, ainda que não o filho dele biológico, mas o filho adotivo. E antes de explicar para você o que isso significa, eu preciso te falar o que significa Youssef. Youssef é aquele que multiplica, ou aquele que acrescenta. Então, o primeiro Youssef, o primeiro José, ele cuida do Messias que viria enquanto ele ainda é nação, ele não existe ainda em carne. Ele é uma nação que está frágil, pequeno, poucos homens, 70 e poucos homens. Ele fala assim, eu vou proteger vocês, entre debaixo do meu manto aqui no Egito, eu estou muito grande agora. Eu sou Zafenat Paneá, eu sou o preservador da vida, entra aqui debaixo do meu manto, eu vou proteger vocês, dar alimento, não se preocupe com nada. Primeiro José protegeu a descendência da qual viria o Mashiach. Aleluia. O segundo José, o pai de Yeshua, que protegeu o Messias quando ele estava no ventre da mãe e quando ele era muito pequeno para se proteger. O terceiro José, Youssef, é o de Arimateia. Segundo os historiadores, o terceiro homem mais rico de Jerusalém. Esse Youssef, ele protege o corpo do Messias enquanto ele não podia se proteger, porque estava morto. Ele cuida do corpo, protege. Mas há mais um José. É Barnabé, também chamado José das Consolações. Ele protege o quê? A mensagem do Messias dentro de Paulo, ainda nos primeiros passos da fé. José fala assim, vem cá, eu te ajudo, eu te protejo a mensagem do Messias. Porque é tudo sobre ele. Deus tinha e tem um plano definido antes do começo, ele já viu o fim. Não é? Eu me sinto em casa aqui, é culpa do pastor de vocês estão muito preciosos. Mas uma vez eu falei com Deus, Senhor, e agora eu moro... Vocês têm que ir lá em casa, rapaz, você está muito difícil de conseguir você ir lá em casa, hein? Às vezes eu sento nos bancos que tem lá, fico vendo os pássaros voando, e um dia eu falei assim, Senhor, sempre em dias que não tem nuvens, porque vai que Deus me dá um relâmpago e me mata, as coisas que eu falo, né? Então eu espero estar com o tempo bem limpo, e falo assim, Senhor, só tinha 2 para eu tomar conta, 2, era Adão e Eva, e o Senhor não é qualquer um, o Senhor é Deus, o Senhor é onipresente, onipotente, emanente, transcendente, imutável, os céus dos céus não podem te conter, eu não tenho nem como explicar quem o Senhor é, vou passar a eternidade para descobrir, e não vou descobrir. 2, e olha o que aconteceu, agora a gente tem que ficar indo em igreja pregar, expulsar demônio. Olha quanta coisa. Tem que ficar pagando aluguel de igreja agora. Assim. Olha quanta coisa, Senhor. Era só 2. Mas Deus me disse, no meu espírito. E se você questionar a Deus com educação, Ele não vai te matar, mas se prepare para a resposta. É que eu queria fazer algo melhor e maior. A missão de Jesus era construir uma casa onde Deus pudesse habitar. E quando o homem cai no Éden, e a glória de Deus se vai do homem, já expliquei isso aqui, a pele do homem resplandecia, ele brilhava, não usava veste, mas brilhava, não se via nu porque brilhava. Você sabe, Moisés viu as costas de Deus, brilhou o rosto. Adão viu Deus face a face e resplandeceu.
Quando ele come do fruto, ele apaga e fala: Eva, estamos nus. Aquela luz que nos iluminava, aquela imanescência que havia em nós, desapareceu. E Deus entra no contexto e profetiza. Eu não gosto de profecia. Vai brigar com Deus. Deus foi o primeiro profeta. E o espírito da profecia é Cristo, diz a palavra. Porque a primeira profecia, doutrina das primeiras menções, quando algo é citado pela primeira vez, os nossos holofotes devem estar voltados para aquilo. E a primeira vez que uma profecia aparece é Deus profetizando sobre o Messias que viria. Ele começa a dizer: vai acontecer assim, 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 assim. E da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Quando Adão se viu sozinho, estou só. Deus faz Adão adormecer, arranca dele uma costela, você sabe dessa história? E na minha costela Deus caprichou. Aleluia. Aleluia. Eu não sou o pai dela, é minha esposa. É que ela não envelhece. Tirou a costela e fez uma mulher. Agora escute. Olhe para mim. Deus Todo-Poderoso. Ele fala, acontece. Ele fala, acontece. Quando vai fazer o homem, ele diminui na escala. É uma visão antropomórfica, teofânica. Ele se faz menor. Ele tem mãos. Ele toca a argila. Ele faz o homem. E com a mulher, ele pega aquele osso. E começa do osso a desdobrar. E ele faz ela. Homem é Ish. Mulher é Isha. Porque ela tem útero, ela tem algo a mais. E ele faz o útero. E eu fico imaginando aqui nas minhas imaginações de pregador. A gente é assim, né, pregador? O anjo assim: Senhor, por que fazer com as mãos? Por que esse cuidado todo? É porque um dia eu vou morar aqui dentro. E essa bolsa que eu estou fazendo, eu fiz ela com mistério. Que mistério, Senhor? O sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. Eu preciso de um lugar em que o sangue não esteja contaminado. Antes da queda, Deus sabia o que estava fazendo. Quando o homem peca, a glória de Deus, ela é retirada da terra. É recolhido. Há uma espada que se fica revolvendo por si mesma no caminho do Éden. O homem é expulso. É a primeira vez que a palavra querubim aparece nas escrituras, fazendo o quê? Guardando a santidade do lugar. Homem, você está expulso agora, não pode mais entrar. E correndo com o tempo, porque o relógio é nosso inimigo, a glória de Deus vinha ocasionalmente, em momentos pontuais e pontos geográficos específicos. Um deles, o topo do Horebe. Eu e minha esposa estivemos lá. Você não sabe dizer aonde é, porque é uma cordilheira. Mas, irmão, pensa nas montanhas poderosas. A Bíblia diz que a montanha tremia com a voz do Altíssimo. A ponta do monte começou a queimar. Por quê? Aqui, também de novo, são conjecturas. A santidade de Deus entrando em conflito com a impureza da terra. Se chocando ali. Ele: vou ficar aqui a montanha. Eu não suporto a presença. A montanha. A presença dele. Ele é santo, santo, santo. Daquele lugar, Deus depois transiciona a sua presença, a sua glória sobre uma caixa. Aron Berit. Caixa do concerto. Em toda a terra, só há um lugar onde Deus estava, sobre aquela caixa. Só que tem um detalhe. Vou fazer aqui, tá? Tá feito ali. Eu amo esse lugar, rapaz. Aqui é história. Você entra já aprendendo, né? Tem uns pães ali. Pena que não é domingo, eu levava um pão embora, mas não posso porque tem 12, né? Santo dos Santos, o santo e o pátio. E aqui eu vou começar a colocar Cristo na história.
Qualquer pessoa, qualquer judeu, poderia olhar para a porta do tabernáculo e enxergar o altar do holocausto, porque era feito durante o dia. E o sol brilhando, no deserto não tem chuva, não tem nuvem, o sol potente, brilhando, qualquer pessoa poderia ver os animais sendo colocados sobre aquela churrasqueira de bronze e pegando fogo até virar em pó. Qualquer pessoa consegue entender que Cristo morreu. Até os ateus dizem, não, realmente ele existiu, ele morreu. Qualquer pessoa pode ver isso. Com um pouco de conversa, a pessoa diz assim, uau, legal essa história do Messias aí, bacana, então ele veio e morreu pelos pecados das pessoas, legal. Só que, entender, já entrando no primeiro véu, que há pão, há o incensário, e a única luz lá de dentro é da menorá. Ali você vai precisar da revelação para poder comer Cristo como pão. Introjetar Cristo, ser o teu alimento, você vai precisar da iluminação do Espírito de Deus. Sem iluminação, você não enxerga nada lá dentro. Só que mesmo agora, hoje, 2025, festa de Sukkot, mesmo agora, os judeus não conseguem olhar para a glória de Deus. Por quê? Porque o véu tão grosso que havia não permitia que a luz da menorá entrasse no Santo dos Santos. E quando o sumo sacerdote, o Gadol, entrava ali dentro, passava pelo véu, ele estava em trevas, não havia luz. Então, como que alguém que está tateando no escuro, ele jogava 7 vezes sangue aspergido no chão, uma vez sobre a tampa, ou ao contrário, uma vez sobre a tampa, 7 vezes no chão, tinha alguma revelação ali, e dali saía, 7 passos sem se virar, e depois de 7 passos ele se virava. Até hoje eles estão em trevas. Mas para você e para mim raiou a luz. Porque o carpinteiro veio. E quando ele veio, ele condenou aquela construção antiga do Antigo Testamento. Um terremoto abalou o templo e aquele véu se rasgou, e pela primeira vez na história, a luz da menorá entrou pelo Santo dos Santos e iluminou Arão Berite, a caixa da nova e eterna. É porque nós que estamos em Cristo, podemos olhar para a glória de Deus em Cristo Jesus, em um homem. Aleluia! O carpinteiro veio. Porque ele veio preparar lugar, uma estrutura, para que o Espírito Santo de Deus pudesse em nós habitar. Lá em Israel, eu estive lá no Moriá. Moriá é a montanha onde o templo de Salomão ficava. Agora não tem mais isso lá. Tem lá a Golden Dome, o domo de ouro. E eu tentei entrar, minha esposa, ela é meu juízo fora de mim. Lembra do Pinóquio? Não que seja mentiroso, mas lembra do Pinóquio? Ela é meu grilo falante loiro. Ela falou, onde você está indo? Eu falei, vou entrar lá dentro da mesquita. Não é mesquita, né? Do dom. Ela falou assim, não, mas você não fala árabe. Eu falei, não fala nem português. Vou entrar. Vai você, eu não vou. Vem para me dar mais legitimidade, né? Vem comigo. Não, não vou, vai você. Eu cheguei, uma pessoa me parou, falou assim, o que você quer aqui? Eu quero entrar. Ele falou assim, mas você é muçulmano? Eu falei, não, mas eu quero entrar. Ele falou, não, aqui é só muçulmano. Aí eu falei, deixa eu entrar. Ele falou, não, você não vai entrar. Ele era um pouco menor do que eu, mas eu pensei, né? Ele é um, mas deve ter milhares aqui, né? Eu falei, então tá bom. Posso entrar mesmo? Não, não pode. Aí eu tô ali com a Elaine. Daqui a pouco eu escuto os nossos amigos do Islã gritando. Ramadã! E as pessoas começaram a correr. Tinha que deixar o Moriá, que ia começar o Ramadã. E a gente, irmãos, Deus me chamou num pasto, né? Chamou minha esposa no banheiro de um posto de gasolina, que ela limpava o banheiro e eu pegava para boi e para vaca. Nós de mão dada assim, tipo, o quê? Ramadã! E começou a falar assim, go away, go away. Go o quê? Aí começamos a andar, eu comecei a puxar, amor, o negócio tá ficando feio aqui, um monte de gente gritando, vai embora, vai embora, vai embora. E nós fomos saindo, eu fui sair para um lugar que eu entrei, quando eu fui sair, eles disseram assim, não por aqui. Essa aqui é só dos muçulmanos, tem que ir pela entrada dos judeus. Eu falei, mas onde que é isso? Do outro lado, indo longe. Peguei minha esposa, fui quase arrastando ela, corre, povo correndo. Nisso, eu vi mais ou menos uns 8 homens armados com metralhadoras, granadas, lança-granada,
colete de prova de bala, fazendo um semicírculo. E dentro daquele semicírculo, voltados para o topo do Moriá, havia ali uns 5 ou 6 judeus ortodoxos, vestidos de preto, chapéu, com aquela parte do cabelo aqui da barba, grande. Eles lá no Moriá estavam orando em hebraico, e aqueles homens armados diziam em hebraico para eles: vamos embora, precisamos ir. E estavam dizendo: a segurança devem ser rabinos muito importantes do judaísmo. E eles disseram: só mais um pouco. E aqueles homens: não, precisamos ir agora, we must leave, precisamos ir. E começaram a pegar naqueles homens e tirá-los para fora, e eles não viraram as costas para o topo do Moriá, eles foram andando assim, eu fui contando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então se viraram. E um deles deitou no chão e começou a gritar. Quando fecharam a porta que cerca o Moriá, uma das portas, fecharam. Pum! Ele deitou no chão e começou a gritar. Eu não entendi o que ele falava, eu não falo hebraico. Ele começou a gritar e chorar, fazendo orações em hebraico. E eu vi aquele chão sujo. Não pense que Jerusalém é um lugar celestial, é um lugar sujo, bitucas de cigarro, marcas de lama. Ele no chão, com a cara no chão, gritando. Eu olhei aquilo e Deus falou comigo: eles adoram algo que já se foi dali. Mas vocês são habitação do Espírito. E às vezes vocês não entendem isso. O véu foi rasgado e a glória saiu dali. Foi para onde? Ele esperou por alguns dias. No dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. A Bíblia diz que eles estavam assentados e de repente, o som de um vento de tempestade. Você conhece a história? Sabe qual foi a primeira festa das semanas? O primeiro Pentecostes? Quando Moisés desce do Horebe, o Horebe que fumegava, com tábuas, lápis azuis, que pareciam safira, escritos pelos dedos de Deus. Ele desce e 3.000 homens morrem porque estavam cometendo idolatria. É a festa da entrega da lei. 3.000 homens caem mortos pela espada dos levitas. Mas porque o véu se rasgou no brado de Cristo, nesse dia de Pentecostes, ninguém foi morto. 3 homens foram cheios com o Espírito Santo. 3.000 homens foram cheios com a glória de Deus. O carpinteiro veio. E para um judeu era já complicado ele crer que Jesus era o Mashiach. Alguns creram, outros não. Mas Jesus é muito mais que o Mashiach. Jesus é Deus. Você vê que quando Jesus começava a falar, eles achavam aquilo tão estranho, porque não parece um homem falando. Tem alguma coisa que não é humana nele, mas ele é homem como nós. Mas ele parece Deus como Deus é. Ish Elohim, homem de Deus, no Velho Testamento, significa algo que está misturado com outro. É como um homem de barro. Como assim? Um homem feito de barro. É como um homem feito de Deus, ou um Deus feito de homem. Ish Elohim, se amalgamou, se ajuntou. Eles são protótipos. Jesus é Deus feito gente. Agora, como é possível que ele preparou uma casa para Deus dentro de nós? Se Deus não compactua com o pecado, Deus não pode habitar onde o pecado habita, e você é um pecador, eu também sou outro. Jesus, ele absorveu os pecados como uma esponja de todos aqueles que haveriam de crer nele. Absorveu, até o último pecado, até o último pensamento maligno, até o último olhar, até o último assassinato, depressão, angústia, miséria, maldições, tudo dentro dele na cruz. O apóstolo Paulo fala, se não me falha a memória, aos Coríntios: entre vocês não quis saber outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Eu não sei exatamente quando Cristo nasceu, mas penso que foi em Sucote. Não posso provar, mas penso que foi, porque é a única festa onde se ordena a alegria. Na festa dos tabernáculos, Deus ordena: vocês vão ficar alegres. Olha que Deus é esse. É que era judeu, não era brasileiro, mas ele não precisa mandar ficar alegre já. Olha,
Em Sucote, todo mundo alegre. É mandamento. Todas as festas, e o pastor Alex faz muito melhor que eu, todas as festas apontam para o Messias. E Sucote é a festa dos tabernáculos, comemorando a presença de Deus naquela arca durante as peregrinações do deserto. Estava apontando para aquele que viria e traria a glória de Deus com ele. Meus irmãos, Jesus, como carpinteiro celestial, ele edificou uma casa sem pecado para Deus, que é você. Como assim, pastor? Ao absolver os pecados dos homens e trocar de lugar conosco na cruz, o que ele fez? Ele pegou a tua iniquidade e te deu a justiça dele. Por isso que a Bíblia diz que nós agora somos a justiça de Deus em Cristo. Como assim? Coroa de espinhos, para que você tivesse uma coroa de glória. Agora entenda, no céu, e mesmo aqui na terra não podemos nos orgulhar. Dizer assim, não, rapaz, eu falo em línguas, eu expulso demônios, eu curo os enfermos, sabia? E tudo isso é verdade. Eu entendo as escrituras. Olha, tenho viajado o mundo. Aí você me pergunta assim, mas por quê? Eu vou ter que dizer, porque Jesus morreu por mim. Mas no céu, essa convicção será ainda a nona potência. Porque ao olharmos para ele, vamos ver as marcas do Calvário. É por isso que vamos ter o desejo de entregar nossas coroas aos pés dele. Ele vai dizer, não, fica. Mas o senhor não fiz nada, eu sei, mas eu quero te honrar. Mas o senhor vai me honrar? Sim, eu quero te honrar. Esse é um dos mistérios que eu tenho para te dar. Só que ele nos dá a coroa de vida e absorveu a nossa coroa, que é a coroa de morte. Jesus estava na cruz nu. Totalmente nu. Não havia nenhum pano, não havia nada tampando as suas partes. Ele estava totalmente nu, desnudo, diante de todos. Uma multidão que passava e olhava para ele e ria dele. Por que ele estava nu, pastor? Porque ele é o carpinteiro. Ele está edificando uma morada para o Espírito. Como assim, pastor? Adão, o primeiro Adão, Jesus é o último. Ele, ao ver que a glória se foi e ouve os sons dos passos de Deus no Éden, ele se esconde com Eva. E quando Deus pergunta, onde você está, Adão? Adão diz, ouvi tua voz, ou os teus passos, vi que estava nu e tive medo. Não é um medo por medo, é medo por causa da vergonha do pecado. Quando ele está nu na cruz, ele está sofrendo a tua e a minha vergonha, para que eu e você tivéssemos confiança nele. Ele está edificando, ele está fazendo uma casa para Deus. Ele diz, tenho sede. O Criador disse, o Criador tenho sede. E nós, as criaturas, demos a ele vinagre tirado do banheiro público. Uma esponja usada para limpar os romanos nas suas necessidades fisiológicas, tocou os lábios do Criador. Por que ele teve sede? Para que de você saíssem rios de água viva. Ele não está brincando na cruz, como carpinteiro, ele está edificando um templo que é você. Ele está tornando você legalmente apto a receber o peso da glória de Deus. Se lembra que Adão, ele come algo, isso que ele come vai para onde? Para o ventre. E nos amaldiçoa todas as gerações após Adão. O molde estava quebrado, e agora todos que são feitos através de Adão têm esse defeito chamado pecado. E da onde flui o rio? Daqueles que creem nele? Do ventre. Aonde a morte reinou em Adão, eu vou trazer rios de água viva fluindo no teu interior. O que é isso, Deus? É o carpinteiro fazendo uma casa para ele. Quando Jesus morreu, ele morreu a nossa morte, para que eu e você não temêssemos a morte, para que eu e você olhássemos para a morte e sorríssemos para ela. Há uma frase de um célebre pregador que diz o seguinte: a morte nada mais pode fazer a um cristão a não ser entregá-lo nos braços do seu mestre.
essas conversas que tenho com Deus, um dia eu falei para ele assim: Senhor, eu nunca morri, não tenho a mínima vontade de morrer, não gosto nem de imaginar a situação, eu não gosto nem de dormir, sou às vezes o primeiro a acordar lá em casa junto com os passarinhos. Eu gosto de morrer, é muito chato, Senhor. Não quero morrer não. Como é que você gosta de morrer, Senhor? Nunca morri. O Senhor já morreu, me conta como é. Sabe o que Deus me disse? Não tema a morte. Para você ela não existe. Como assim, pastor? Deixe-me ser mais bíblico. Procure no Novo Testamento algum crente que morre. Eles não morrem. Eles adormecem, é um eufemismo. Você vê o ímpio, tanto que eu digo que provavelmente Ananias e Safira não eram realmente discípulos, porque ele morre. Mas Estevão adormece. Herodes morre, mas os crentes adormecem. Filho, você não perceberá a morte. Eu falei: Senhor, tem certeza, Jesus? Eu tenho, filho. Você não precisa temer a morte, você não irá percebê-la. Quando você perceber, você vai estar ouvindo já os anjos cantando. Ele veio fazer isso. Morreu a minha morte para que eu possa viver a vida dele. Na cruz estava irreconhecível. O carpinteiro irreconhecível. Tapas, cuspes, socos, chicotes. Foi flagelado, foi destruído. As pessoas passavam, penso eu, e olhavam assim: mas sabe que crucificaram o homem certo? Está tudo inchado. Tu és um Mashiach? Desce daí então. Sabe por que ele estava irreconhecível? Para que o meu rosto e o seu pudessem caber no rosto dele. Ele ficou irreconhecível para que quando naquele dia você chegar lá, o mestre diga assim: eu te conheço. Eu sei quem você é. Ele tabernaculou sendo um protótipo. Ele carregava o céu com ele. E tem uma boa notícia para o crente que crê: você agora carrega o mesmo céu que ele carregava. Nós podemos andar em autoridade, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Escute, os judeus costuraram o véu. E por alguns anos ainda continuavam com os seus sacrifícios, seus holocaustos. Acho que eu já contei aqui, vou contar rapidamente. Quando eu estive lá em Israel, conversando com um judeu dos seus 70 anos, do lado do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, eu perguntei para ele, entre outras coisas, eu falei para ele: escuta, o senhor, são quantas as leis? Ele falou: 613. Eu falei: o senhor as segue? Ele baixou a cabeça e disse: não. Eu falei: por que não? Ele falou: eu não consigo cumpri-las, eu falho, ainda que eu tento segui-las, eu falho. E eu falei: mas quem as conseguiu cumprir? Ele falou: nobody, ninguém. Eu falei: e Moisés? Moisés é o legislador, ele conseguiu cumprir. O vento, Mar da Galileia, pensa no lugar lindo. Ele abaixou a cabeça. Moisés é o herói dele. Moisés, Abraão, Davi, os heróis. Ele abaixou a cabeça e falou assim: even Moses cannot. Mesmo Moisés não pôde. Eu falei: uau, ele é. O que o senhor faz quando o senhor quebra a lei? Eu oro em hebraico. Eu disse: isso resolve? Ele estava todo alegre, pregador. Ele abaixou a cabeça e falou: I hope so, espero que sim. Eu falei: mas desculpe, na Tanar, o seu livro, não está escrito que para que o pecado seja retirado, sangue inocente não tem que ser derramado? Ele falou: é isso mesmo. Eu falei: por que o senhor não mata então uma ovelha e oferece a Yahvé pelos seus pecados, para que ele não tenha que derramar o seu sangue? Ele derrama o sangue do animal. Ele fez assim: só há um lugar no mundo onde eu poderia fazer isso, é no topo do Moriá. Mas todo Israel é nosso, mas o topo do Moriá Deus não nos deu. Há um consórcio de países do Islã que dominam o topo do Moriá, ainda que em volta é nosso. Tudo é nosso. Deus nos deu tudo, mas o topo daquela montanha Deus não nos deu. É Deus dizendo assim, ó:
basta. O sacrifício do meu filho é suficiente. Ninguém mais sacrificará nada. Eu disse, por que o senhor está de preto? Por que o senhor está de preto, todo de preto? Por quê? Qual é a razão? Ele falou, eu estou de luto. Então Deus me tomou. Por qual dos dois templos o senhor chora? Ele falou, como? Eu falei, qual dos dois templos o senhor está chorando? Porque os dois foram destruídos no mesmo dia, no 9º dia do mês de Abar. Ele olhou para mim e falou assim, você é judeu? Eu falei, não, eu sou uma criatura diferente. Aquele que está em Cristo é nova criação, não é criatura. O original do grego é nova criação. É uma coisa que nunca existiu antes. Você não é judeu, você não é gentil, você é a igreja. O carpinteiro veio. Ninguém falou como ele falava. Ninguém fazia o que ele fazia. Ele edificou uma tenda. E a tenda sou eu. A tenda é você. Se coloque em pé. Oh, aleluia. Chega na lavadora, ninguém vai na escute isso. Um amigo meu que é missionário estava em Angola, fez questão de ir entrevistar um dos maiores feiticeiros de Angola. Uma casa muito feia, ossos humanos. Ele entrou ali, um cheiro muito forte, se assentou diante daquele bruxo e disse assim, eu sou um escritor, eu queria lhe fazer uma entrevista, te fazer algumas perguntas. Isso é água mesmo, né, pastor? Tomar óleo. O senhor pode me responder? Ele, sim. Resumindo, ele uma hora perguntou, depois de dar uma volta um pouco, né, comendo para as beiradas, ele chegou ao ponto. Se o senhor fizer um feitiço, o senhor mata a pessoa? Ele falou, mata em 24 horas. Eu faço feitiço em qualquer lugar do mundo, a pessoa morre. As pessoas pagam para isso? Pagam. Mais uma dúvida. E se o senhor fizer um feitiço contra os cristãos? Aquele homem fez assim, falou, depende. Há dois tipos. Tem um morre igual. Fácil, ele morre. Porque é um cristão nominal. Ele até frequenta a igreja, mas ele não tem uma coisa que o outro cristão que eu não posso tocar tem. Como assim? Tem um que você não pode tocar? Tem uma classe de cristãos que eu não posso tocar. Inclusive, que se eu fizer um feitiço para matar alguém que está num ônibus, por exemplo, esses dias aconteceu, o bruxo falando. Eu recebi uma oferenda para matar uma pessoa que estava no ônibus. E eu não pude tocar em ninguém no ônibus, porque um desses cristãos estava dentro do ônibus e eu não foi me dado permissão de tocar no ônibus. Mas, o que mais o senhor não pode fazer? Ele disse, por exemplo, quando eu preciso de um pedaço de carne humana morta, eu vou até um velório aqui em Angola e com passe, todos eles dormem e eu vou lá, arranco um pedaço dentro do caixão, no meio do velório, ninguém vê. A câmera sai do ar, eu arranco a parte que eu preciso, faço outro sinal lá, eles acordam e nem percebem que eu passei lá. E daí meu amigo perguntou, mas e aquele segundo tipo de cristão? Pois é, esses daí nem depois de morto eu posso tocar. Qual que é a diferença? É que esse segundo tipo tem uma presença dentro deles. Escuta. Depois, espero que você viva muitos anos. Mas mesmo depois de morto, há uma presença residual. O diabo olha e vê, essa aí está marcada. Ele tem uma marca. Por quê? Porque o carpinteiro veio, tabernaculou e nos fez tabernáculo para a glória. Eu quero chamar aqui à frente você que quer permitir que o Espírito de Deus transborde na sua vida nesses dias.
Você quer viver experiências com o Espírito de Deus? Eu quero que você saia do seu lugar. Se você pode, vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E que querer abandonar o soldado Shababao Lemana Revena Sainde Coça Revenando Porque Tamasevi Ota Hayeke Nesses últimos tempos eu tenho cuidado até do que eu canto. Eu amo aquela música. Diz assim: vem me visitar hoje aqui. Mas não posso cantar. Por quê? Porque ele mora em mim. Eu não posso cantar. Eu gosto da música. A música é gostosa, né? Quero viver algo novo. É legal. Faz meu coração arder de novo. Tudo certo. Mas quando fala, vem me visitar, eu tenho que parar de... Eu fico assim, ó. Espero passar. Porque ele mora em mim. Deixa ele se mover. Faz valer a pena o que um carpinteiro fez. Dá espaço. Dê espaço para o Espírito de Deus se mover. Deixa ele tirar os móveis do lugar. Deixa ele se mover. Quando ele se move, a doença vai embora. Quando ele se move, a depressão vai embora. Quando ele se move, o choro vira alegria. Porque está escrito em Sucote: vocês se alegrarão no Senhor. O órfão, a viúva, o estrangeiro. O véu rasgado foi. A glória invadiu o santo dos santos. A luz ali entrou e eu vi a glória. Ei, que curado aqui! Ele veio, filho do carpinteiro. Ele cantarabasúria, aquele que edificou a glória do segundo templo. Surumura negaragaha. Ele veio, porque ele veio e mudou a história. Porque ele veio, eu posso me alegrar. Ei, que manaraha, porque ele veio, chama outra ré. Eu agora sou morada do eterno. Surugu que alabadurá chalé errar. O diabo na sua vida, o diabo perdeu. Suruduri na radaí. Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Ele é um peso de glória sobre a tua vida. O diabo não pode te tocar. O diabo te odeia, mas não pode te tocar. Escute. Olha para mim. Quando o diabo bateu na porta, quem abriu foi Jesus na tua vida. Ele disse assim: agora eu moro aqui. Você é endereço de Deus. No pior dia, no seu pior dia, no dia em que tudo deu errado, em que você está zonzo, nesse pior dia, a glória permanece, mesmo jeito do melhor dia. É perene. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu declaro sobre os teus filhos essa noite que a luz da menorá, que é o Espírito de Deus, invadiu o Santo dos Santos e deu a eles agora entendimento. Eles não estão como os nossos amados judeus chorosos da glória que se foi. Eles não entenderam que a glória se foi para habitar no homem. No dia de Pentecostes,
Pela manhã, eles foram cheios do Espírito Santo. Você vai andar cheio, cheia. Você vai falar cheio e cheia do Espírito. Você vai vencer o pecado por causa do Espírito. Você vai andar em autoridade, em unção, em vitória, cheio do Espírito. Nós vamos descansar nele. Vamos dar a ele a glória, porque habitou entre nós cheio de graça, de verdade, incomparável. Eu preciso dele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Essa tristeza vai embora hoje. Seja cheio. Olhe para cá e com isso eu vou encerrar. Eu preciso te dizer isso aqui. Olhe para cá, por favor. Uma das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu, minha esposa e meus filhos, nós perdemos uma mala gigante. E eu fiquei desesperado. Meu inglês não é bom. É tipo quase igual ao meu português. Cheguei no balcão e falei assim: I need help. I lost my suitcase. The big one, the luggage, the big one. Isso veio um rapaz, olhou para mim e falou assim: fica tranquilo. Brasileiro, ô glória. Lá no Texas, fica tranquilo. Tinha uma tag. Eu falei: o que é tag? Tag. Ele falou: etiqueta. Sim, tinha. A tag da American Airlines. Você colocou a tag? Eu falei: coloquei. Ele sorriu e falou assim: fica tranquilo. Ainda que a tua bagagem vá para o Japão, por causa daquele tag, ela vai chegar no endereço em que você colocou. Aí eu falei assim: tem certeza? Ele falou, ele era carioca: meu irmão, fica sossegado, que a sua mala vai lá onde você estiver. Eu falei: ok. Chegamos lá na cidade, estávamos lá em Washington. Passou um dia. Abri a porta, rapaz, num furgão, a mala. Eu olhei a tag, que é a etiqueta. Naquele momento Deus abriu minha mente. Ele falou: tabernacular é colocar uma etiqueta em você, dizendo: você é minha, você é meu. Pode andar para lá, pode andar para cá, pensar que vai. Há uma etiqueta dizendo: o destino é a glória. Ele veio habitar. Ele é governador. Obrigado, homem de Deus. Eternamente
ataque celestial. Me dê um sinal aí agora, vai! Espalha para o mundo ver! Você vai pro céu! Você vai pro céu! Você vai pro céu! Vê como é que ele reage aí! Vê como é que ele reage aí! Vê aí! Vê aí! Eu vou pro céu! Quem vai? 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 Eu vou! Isso!